Nesta aula, nós vamos ver como usar dois tipos de comparativos em inglês: comparativos de superioridade e comparativos de igualdade. Vamos começar falando sobre comparativos de superioridade. Veja alguns exemplos. Ricardo is more intelligent than me. I am taller than you. Cuiabá is hotter than São Paulo. Fernando is happier than Pablo. Esse comparativo de superioridade é usado para comparar duas coisas ou pessoas. Se eu quero dizer que Ricardo é mais inteligente do que eu, Ricardo is more intelligent than me. Sou mais alto do que você, I am taller than you. E assim por diante. Há algumas regras em inglês para formarmos o comparativo. Vamos ver essas regras agora. Vamos começar falando sobre adjetivos compostos de uma sílaba apenas. Todos esses adjetivos possuem uma sílaba. Tall, alto fica taller, mais alto. Rich, rico fica richer, mais rico. Short, baixo fica shorter, mais baixo. Veja que aqui nós adicionamos ER ao final do adjetivo para formar o comparativo. Agora vamos falar de adjetivos que têm consoante, vogal, consoante. Sanduíche de vogal, que a gente costuma falar. Big, grande. Consoante, vogal, consoante. Hot, quente. Big fica bigger, maior. Hot fica hotter, mais quente. Você deve ter observado que nós duplicamos a última consoante. Aqui nós temos dois Gs e aqui nós temos dois Ts. Agora, adjetivos que terminam com E. Se o adjetivo termina com E, nós simplesmente adicionamos R. Brave fica braver, mais corajoso. Safe fica safer, mais seguro. Agora falando de adjetivos de duas sílabas que terminam com Y. Happy, feliz, fica happier, mais feliz. Healthy, saudável, fica healthier, mais saudável. Tasty, saboroso, fica tastier, mais saboroso. Veja que se o adjetivo termina com Y, nós vamos remover o Y e adicionar IER no lugar. E com relação aos outros adjetivos de duas sílabas ou mais que não terminam com Y, nós simplesmente vamos usar a palavra more, que significa mais, antes do adjetivo. Intelligent, inteligente, fica more intelligent, mais inteligente. Normal fica more normal, mais normal. Expensive fica more expensive, mais caro. Lembrando que essa regra serve para adjetivos de duas sílabas ou mais que não terminam com Y. Há algumas exceções. Há alguns adjetivos que são irregulares, como esses aqui. Good, bom, fica better, melhor. Bad, ruim, fica worse, pior. Far, longe, distante, fica farther ou further, mais distante, mais longe. Estrutura da frase com comparativos. Nós temos sujeito, verbo, o comparativo, a palavra than, que significa do que, e o objeto, que seria a coisa ou a pessoa com que estamos comparando. Exemplo: I am more modest than you. Eu sou mais modesto do que você. History is more interesting than math. História é mais interessante do que matemática. My parents are older than yours. Meus pais são mais velhos do que os seus. Agora nós vamos falar sobre comparativos de igualdade. Eles são usados para falar que duas coisas são iguais ou semelhantes em alguma característica. A estrutura é essa aqui: sujeito, verbo, as, adjetivo, as e objeto. Exemplo: I am as beautiful as my brother. Eu sou tão bonito quanto meu irmão. Lembrando que as, adjetivo as, passaria a ideia de tão, adjetivo, quanto no português. Tão alto quanto, tão bonito quanto, tão interessante quanto. Segundo exemplo:
The book is as interesting as the movie. O livro é tão interessante quanto o filme. Nesses exemplos, nós estamos dizendo que duas coisas são semelhantes em alguma característica. Mas dá para falar que duas coisas também não são semelhantes, como a última frase que você está vendo aqui. My parents are not as elegant as yours. Meus pais não são tão elegantes quanto os seus. Então dá para usar para falar que duas coisas são semelhantes ou que não são semelhantes, simplesmente adicionando o not antes do primeiro as. Um ponto importante a ressaltar é que aqui nós estamos usando o adjetivo apenas. Não estamos usando a forma comparativa como more beautiful, more interesting, older, bigger. Apenas o adjetivo puro.